Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval. Olá, tudo bom? Começa agora mais um programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os trabalhadores dos Correios que atuam fora da capital. Eles estão tendo sérios problemas com a questão do deslocamento e do vale transporte. Muitas vezes eles têm que tirar do próprio bolso para poder trabalhar. E no nosso estúdio, para esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, eu conversei com Altanes Holanda, que é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos do Estado. Confira a entrevista. E no programa de hoje nós vamos falar com Altanes Holanda, ele que é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos aqui do Estado. E ele vai falar com a gente sobre as necessidades que os trabalhadores estão tendo com relação ao deslocamento e trabalhar fora em outros municípios. Tudo bom, Altanes? Conta pra gente como é que tá essa dificuldade dos trabalhadores. Pois é, Thaís, a dificuldade tá séria, né? A nossa empresa, ela, como todas as empresas regidas pela CLT, ela tem a obrigação de fornecer o vale-transporte para o funcionário se deslocar da sua cidade onde mora até ao local onde ele trabalha. Mas, infelizmente, o Correio não está cumprindo com essa determinação, não só da CLT, como também do nosso acordo coletivo de trabalho. Então, nós estamos com sérios problemas, vários trabalhadores denunciando essa questão em que está tendo dificuldade, a empresa não resolve um problema que é sério, né? Porque o trabalhador precisa se deslocar ao local de trabalho para executar a sua atividade diária. Mas, com isso, os trabalhadores, quando conseguem pegar esse transporte, chegam muito atrasados à unidade, além do que muitos deles não estão recebendo esse vale-transporte, o que é mais grave ainda. Quando não recebem atrasado, não estão recebendo esse vale-transporte. Antigamente, a empresa ela fornecia um valor referente àquele deslocamento, mas segundo a própria empresa, houve uma determinação nacional para que fosse fornecido o vale-transporte e não mais dinheiro para isso. Só que quem administra a empresa terceirizada, que administra essa maneira de gerir esse vale-transporte, e essa empresa que está gerindo está acarretando vários problemas, porque foi contratado um sindicato dos transportes para fornecer, intermediar, vamos dizer, fazer o meio de campo, e está havendo esse problema. As pessoas procuram essa instituição para pegar o vale-transporte e a empresa, de repente, uma pessoa que faz o transporte alternativo não é filiada a esse sindicato, então não recebe o vale. O cara fica lá, muitas vezes, em alguma beira de estrada, sem poder se deslocar ao local de trabalho, porque aquele transportador complementar não aceita o vale-transporte. A gente conversando aqui, se falou sobre a obrigação que essas empresas têm em fornecer o transporte para os trabalhadores. Como é que fica assim? Se eles têm a obrigação, por que eles não estão oferecendo? É um problema de gerência mesmo do contrato, né? Porque a partir do momento que muda o sistema de fornecimento do vale-transporte, que era financeiro, passou a ser no papelzinho, vale em papel, a empresa ela teria que ter se preparado para isso. Preparado, dado um tempo de 2, 3 meses, para que pudesse preparar o terreno para um novo sistema de distribuição de vale. Mas a empresa não se preparou, tudo foi feito de maneira atropelada. Inclusive, a gente está orientando os companheiros que não receberam o vale-transporte para se deslocar ao trabalho, que se apresente na sua unidade de trabalho da cidade onde ele mora, porque ele não vai faltar ao trabalho, ele está se dispondo a trabalhar. Mas como a empresa não forneceu o vale, não tem como se dispor dinheiro do próprio bolso para fazer esse pagamento para depois ser ressarcido pela empresa. Porque a CLT, não só a CLT, como o nosso acordo coletivo de trabalho, não diz isso. Diz que o vale-transporte tem que ser fornecido antes de você se deslocar ao trabalho, não posteriormente. Então, a responsabilidade da empresa é dessa forma, ela não está cumprida. Então, a gente orienta o trabalhador para salvaguardar o trabalhador que se apresente na unidade de trabalho na cidade onde ele mora, para que ele não tenha o dia de trabalho descontado em virtude de uma ausência de fornecimento de de vale-transporte obrigatório por parte da empresa. E a gente não pode esquecer também que, além dessa questão do vale-transporte, além de deles tirarem do próprio bolso a questão financeira, tem a questão psicológica também, que isso gera até um certo estresse diante do trabalhador. Exatamente. Imagina a situação do trabalhador que já trabalha sobrecarregado na sua unidade, chega lá, já está pensando, sai um dia, volta um dia do trabalho, já pensando no outro dia como é que vai ficar a situação, e já está pensando lá, agoniado, preocupado, como é que vai estar o seu distrito, que é
administrar o local onde ele entrega a correspondência, a gente chama de distrito, né? Como é que vai administrar o seu distrito? Já está pensando de um dia para o outro e de repente já sabe que vai chegar atrasado no dia seguinte, vai chegar 10 horas da manhã, 10h30, esperando um transporte que nas maiorias não aceitam o vale transporte fornecido pela empresa. Então assim, gera realmente esse transtorno psicológico, os trabalhadores ligam para a gente colocando dinheiro do próprio bolso para não se atrasar, o que é um absurdo. A empresa do Porto dos Correios, o trabalhador tem que tirar dinheiro do próprio bolso para se deslocar ao trabalho. Se a empresa não conseguiu fornecer, não conseguiu gerenciar, não está conseguindo gerenciar da maneira adequada essa questão do vale, então disponibiliza o veículo da própria empresa para ir buscar esse trabalhador na cidade onde ele mora, para levar para o local onde trabalha. Existem várias alternativas, mas infelizmente as pessoas que são pagas dentro da nossa empresa para pensar, elas não pensam devidamente como deveria ser feito. E aí quem paga o pato? O trabalhador. Como é que o sindicato pretende, o que é que o sindicato pretende fazer? Abordar isso aí, combater, o que é que o sindicato está fazendo? Bom, como eu disse antes, o primeiro passo foi dado, né, que é a questão da gente chamar a empresa para conversar, para tentar, se não resolver, mas tentar minimizar o máximo possível esses transtornos. Texto no nosso site a gente já colocou, está dando entrevista agora para tentar esclarecer sobre o ponto, mas a gente vai dar um certo limite, já está chegando no limite, no prazo limite para que a empresa resolva esse problema. Caso a empresa não resolva esse problema, que é um problema sério, não é um problema bobo, um problema simples, caso a empresa não resolva, isso, a gente vai acionar a justiça. A gente vai acionar a justiça e aí a empresa se defenda na justiça e aí já não cabe mais ao sindicato. Mas a gente sempre tenta resolver na base da conversa, do diálogo, para que a empresa resolva o problema do trabalhador. E o trabalhador nada mais quer do que se deslocar da sua cidade ao local de trabalho, de maneira digna, como rege todos os órgãos que regulam isso, a CLT e nosso acordo coletivo de trabalho. Mas se a empresa não resolver esse problema no prazo curtíssimo, aí sim a gente vai ingressar com a ação na justiça e ela vai responder juridicamente por esse problema. Agora eu queria que você fizesse um apelo, já que a gente está aqui, vamos fazer um apelo aí para que essas empresas repassem esse vale transporte para que os trabalhadores eles possam trabalhar tranquilos, né? Porque a gente precisa tanto das nossas correspondências em dia. Então, faz esse apelo aí. Bom, o nosso apelo ele tem que ser direcionado à empresa, né? Aos Correios, que é a quem nós devemos a satisfação do nosso trabalho. E nós temos trabalhadores dentro da nossa empresa que são extremamente atribulados. Nós temos sobrecarga de trabalho alarmante em algumas cidades, em algumas situações, principalmente no interior do estado, que por ser muito distante da capital, os companheiros se veem meio que esquecidos pela empresa. E são justamente essas pessoas que estão passando não só pela sobrecarga, estão passando por esse problema, que é um problema extremamente fácil de se resolver, não é um problema difícil de se resolver. E é um problema crucial para que se desenvolva o mínimo de condição de trabalho para a pessoa que quer se deslocar para trabalhar. Então a gente faz esse apelo aos diretores, aos gestores da empresa, às pessoas que são pagas para pensar, para que se utilize, tente se pôr no lugar da pessoa que está fazendo esse trabalho, para que veja o quanto esses caras estão sofrendo, para desempenhar o seu trabalho, só isso. Eles só querem desempenhar o seu trabalho. A gente não está pedindo nada absurdo, nenhuma condição de trabalho luxuosa, não. A gente está pedindo o mínimo para que o cara vá lá e possa desempenhar suas funções. Então o nosso apelo é: vocês que são pagos para pensar, pensem pela ótica do trabalhador, vejam a situação do trabalhador, se sensibilizem e resolvam. Que não é um problema difícil de se resolver, é um problema fácil. Basta querer resolver e colocar a mão no intuito de resolver, que vai ser resolvido. Altanes, muito obrigada. Fica a dica aí, espero que vocês tenham entendido o recado. Mais novidades a gente conversa aqui. Obrigado pelo espaço, a gente está à disposição. Qualquer coisa, o sindicato está aberto, não só para os trabalhadores, mas como a CUT. E esse programa é assim primordial para o trabalhador, que pode esclarecer, ver como as coisas acontecem por dentro das instituições sindicais. E a gente está à disposição, o que precisar, o Sindicato dos Correios está à disposição. Obrigada. Todo final de semana você está convidado a assistir o DocCut, espaço reservado para documentários produzidos pela CUT Alagoas e entidades parceiras. A cada mês você confere um documentário novo com os mais variados temas. DocCut todos os sábados às 11h30 da manhã e aos domingos às 1h30 da tarde. TV Com, 10 anos de compromisso com a sociedade. E
E hoje, segunda-feira, e você já sabe, é hora do nosso Giro Sindical com Juan Gonçalves. Confira. Olá, começa agora mais um Giro Sindical. Aqui você fica sabendo de tudo o que aconteceu na última semana da classe trabalhadora em Alagoas e da agenda dos sindicatos. Com as insatisfações geradas após a implantação do PCR da Eletrobras, o sindicato orienta que os trabalhadores que se sentirem prejudicados observem as seguintes medidas: buscar informação com seu gerente imediato, visando saber por que não foi devidamente contemplado. Em seguida, formalizar uma reclamação por escrito para a Comissão de Reavaliação do PCR, criado pela Eletrobras, com a finalidade de reavaliar exatamente estes casos. E, por fim, procurar o sindicato, visando a análise jurídica da reivindicação, para, caso cabível, buscar reparo judicial. Foi realizada entre os dias 24 e 27 de outubro a 17ª edição da Feira Camponesa, com o lema Plantar, Colher e Repartir. A feira reuniu mais de 100 agricultores de assentamentos da reforma agrária, das regiões do Sertão, Zona da Mata e Litoral do Estado, que comercializou toneladas de alimentos a preços justos e livres de agrotóxicos. A feira foi organizada pela Comissão Pastoral da Terra de Alagoas. A CNTE convocou mobilizações em todo o país para fazer valer o direito dos educadores, em respeito à Lei Nacional do Piso do Magistério e sobre o cumprimento de 1/3 da hora atividade. Tudo isso resultou num acordo que conquistou importantes avanços para os educadores. Um termo de compromisso foi assinado perante o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. A campanha prevê a reposição da inflação pelo INPC e mais 50%, que equivale ao crescimento das receitas do Fundeb. A elevação do teto dos professores foi para R$ 2.500 e avançou em todos os outros pontos da negociação. O Giro Sindical fica por aqui. Mais informações você acompanha na página da CUT, no endereço www.cut-al.org.br. Tenham todos uma ótima semana. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog que está aí na sua tela, euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é Programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas e sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima semana e amanhã a gente se encontra. Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval.